E orou Eliseu e disse: Peço-te que abras os olhos do moço para que veja. E ele abriu os olhos e viu carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu. Pai seja convosco, manhã de milagre, de bênção, de vitória, e eu tenho uma palavra revelada para a sua vida. Tudo pode ser mudado através da oração e tudo é possível ao que crê. Se você desejar nessa manhã, digite aí o seu pedido de oração para nós apresentarmos também na nossa reunião semanal de círculo de oração, que ocorre toda quinta-feira. Hoje é quinta, é dia de círculo de oração e vamos apresentar o seu pedido ao Senhor. Glória a Deus. Direto aí, João Neres da Fenda da Rocha, vou orar pela tua vida. Mas antes eu quero ler esse texto que eu mencionei no início, eu quero ler para vocês nessa manhã. Está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha que coisa interessante. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O inimigo está sempre fazendo guerra contra nós. E consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar. O Senhor vai lhe guardar nesse dia para não passar por onde o inimigo está. Amém? Porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse-lhes: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele pensou que havia traição no meio da tropa. Versículo 12. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua recâmara de dormir. Ele está dormindo, pensando, planejando. Deus revela a Eliseu, ele vai lá e revela ao rei. E ele disse: Vai e vê onde ele está, ele, Eliseu, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Grave o nome desse lugar, Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército para prender um homem. Um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O inimigo sempre atua de noite. A Bíblia diz que tudo de ruim acontece na noite. Guardas, que houve de noite? O moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Glória a Deus por você que já levantou cedo. A oração vai ao ar às 5 da manhã, né? E tem gente que acompanha no horário. Glória a Deus. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço, esse moço era Geazi, lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas. Eliseu nem saiu para ver. Quando você tem confiança, você nem assiste o jornal das más notícias, né? Nem dá trela para o inimigo. Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17 para encerrar. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras, abra os olhos de Geazi, para que veja. Abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Aleluia. Queridos, o contexto aqui
é que o rei da Síria está lutando contra Israel e Eliseu está ajudando o rei de Israel, revelando os segredos, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E o rei da Síria manda um exército inteiro, um batalhão, para prender o profeta. Mas Eliseu, tranquilo, nem saiu de casa. Que Deus te dê a tranquilidade de Eliseu nesse dia, para entender que mais são os que estão conosco do que os carros e cavalos do inimigo. Ao nosso redor tem carros e cavalos de fogo nesta manhã. E o versículo 18, Eliseu fez uma oração forte. E como desceram a ele, o exército desceu para prender Eliseu. Ok? Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Por fim, Eliseu vai dizer para eles: vocês estão no caminho errado, o profeta está ali. E leva eles até o exército de Israel. Eles poderiam ser exterminados. Aí o rei já puxou a espada, ficou todo eufórico. Vamos feri-los, homem de Deus. Eliseu disse: não. Você não ganhou guerra nenhuma aqui. Quem ganhou essa guerra foi o Senhor dos Exércitos, com os carros e cavalos de fogo invisíveis. Quem vai ganhar a tua guerra hoje são os carros e cavalos de fogo de Yahvé. Só vê quem tem olhos espirituais. E Eliseu disse mais: tem mais, rei. Eu sei que está com dificuldade aí no reino, mas prepara pão, prepara um banquete. Nós vamos servi-los e depois eu vou orar para eles verem de novo e eles vão embora para a sua terra. Eliseu não matou ninguém. Deu pão para os inimigos. Que Deus lhe dê uma vitória tão grande nesse dia que você venha dar pão para o inimigo. Tratar ele bem, para ele aprender como é que Deus trabalha. Aleluia. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, bondoso, santo e eterno Pai. Deus de Eliseu. Deus que acampa anjos. Deus que ordena anjos. Ordene anjos nesta quinta-feira a favor de cada um dos teus filhos. Eu me coloco como Moisés na fenda da rocha, intercedendo pelo povo, para que o Senhor envie os teus anjos, para que o Senhor envie o exército maior do que o exército da Síria. Porque o inimigo é forte, o inimigo é poderoso, o inimigo tem carros, o inimigo tem cavalos. Por isso, ó Deus, é preciso que o Senhor envie as tuas tropas. Se preciso for, envia Miguel, arcangelos, arcanjo, chefe dos anjos, para pelejar nessa batalha. Como enviaste para ajudar Daniel, como enviaste para ajudar o anjo Gabriel a passar com a mensagem, nesse dia, acampa os carros e cavalos de fogo ao redor do teu filho, da tua filha, ao redor desta casa, ao redor desta empresa, ao redor desse escritório, ao redor desse condomínio, ao redor dessa cidade de São Paulo, grande São Paulo, ao redor da cidade do Rio de Janeiro, de Salvador, na Bahia, de todos os estados da Federação Nacional. Acampa, Senhor, os teus anjos. Que o rei da Síria aprenda que em Israel nós vencemos a batalha pela fé. E que mais são os que estão conosco neste dia do que os que estão com eles. Maior é o exército que está em volta de Eliseu, que está em volta da nossa casa, do que o exército do rei da Síria. Que o Senhor assim nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Manhã de bênção, de vitória, que os carros e cavalos de fogo estejam ao teu redor, guardando e protegendo em nome de Jesus. Amém.